Ô, Débora, deixa eu contar uma coisa aqui, que a gente está falando ali, né? Essa semana vai ter cobertura especial aqui da CNN e tal, mas é interessante a gente olhar, né? Tá fácil. Davi Alcolumbre vai ser eleito no Senado, ele que é do União Brasil, da primeira vez que foi presidente do Senado, estava no antigo Democratas, que se fundiu com o PSL para a União Brasil. Hugo Mota é do Republicanos, Arthur Lira, que é o atual presidente, é do Progressistas, mas são partidos que não têm tanta história assim de comandar essas casas. Esses próximos presidentes da Câmara e do Senado vão ser conhecidos e escolhidos oficialmente no sábado, que é a data da eleição das duas casas legislativas, mas desde a redemocratização até agora, redemocratização que neste ano, em março, completa 40 anos, quem mais liderou as casas, até por esse histórico de enfrentamento à ditadura e ter sido grande partido de oposição ao regime autoritário, é o MDB, partido que mais teve representantes tanto na presidência da Câmara quanto no Congresso, mas faz algum tempo que está longe dessas duas cadeiras. A gente preparou duas telas para te mostrar esse predomínio histórico dos MDBistas, mas que está há algum tempo ali não se fazendo valer. Começando pelo Senado, que é de lavada. Você vê que desde 87, começou com Humberto Lucena, que é da Paraíba mesmo, estado de Hugo Mota, passou por Nelson Carneiro, Mauro Benevides, voltou Humberto Lucena, José Sarney, que tantas vezes presidiu o Senado, Jader Barbalho, do Pará, Rames Tebet, pai da atual ministra Simone Tebet, José Sarney, a gente já chegou aqui nos anos 2000, primeiro período que o PT governou, né? Aqui a gente estava anos 90, governos FHC, o PSDB chegou a presidir a Câmara, mas não o Senado, e foi indo depois Sarney, Renan Calheiros, Garibaldi Alves Filho, José Sarney de volta, Renan Calheiros de volta e Eunício Oliveira do MDB do Ceará, hoje deputado federal, foi o último MDBista a presidir o Senado até 2019. Foi lá que Davi Alcolumbre, então pelo Democratas, com apoio do então recém-possado presidente Jair Bolsonaro, conseguiu quebrar essa hegemonia do MDB. O candidato do MDB era Renan Calheiros e quem acabou sendo eleito foi Davi Alcolumbre. Depois, duas eleições de Rodrigo Pacheco, primeiro pelo DEM ainda, depois pelo PSD e agora Davi Alcolumbre voltando. Simone Tebet do MDB chegou a disputar contra Rodrigo Pacheco, mas está tudo mais ou menos certo. Próxima tela. Pouco menos de nomes na Câmara dos Deputados para o MDB, mas também um razoável predomínio. A começar por esse que é um ícone, tanto que dá nome ao plenário, tem estátua ali do lado da entrada, Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Constituinte, ele que segurou e fez o discurso histórico de promulgação da Constituição de 88. Depois Paes de Andrade, que tem uma história ótima, porque ele acabou exercendo o papel de vice-presidente, já que José Sarney, assim como Ulisses Guimarães, e José Sarney era o presidente, Tancredo havia morrido, não tinha vice-presidente, quando José Sarney se ausentava do país, era o presidente da Câmara. E Paes de Andrade, quando assumiu ali, ele é da cidade de Mombaça, fez um carnaval todo ali para receber uma comitiva da cidade dele. Ibsen Pinheiro presidiu a Câmara dos Deputados no impeachment de Fernando Collor, foi bastante marcante a participação dele. E olha quem também presidiu bastante vezes a Câmara dos Deputados. Michel Temer, duas vezes consecutivas, de 97 e 98, né? E depois 99, 2000, deixando em 2021. Né, tá aqui, depois voltou, 97 e depois aqui 2009, 2010. Aqui, na verdade, tá 2021, mas é 2001. Desculpa aqui pela nossa desatenção, porque 2021 ele já tinha sido presidente da República e estava como pacificador do país. 2021 ele estava resolvendo aquela crise de Jair Bolsonaro com o ministro Alexandre de Moraes, depois daquele discurso na Paulista. Henrique Eduardo Alves, do PMDB, 2013, 2015, foi nessa época que se aprovou a imposição das emendas parlamentares individuais. Foi o filme que deu origem à série do que depois virou as emendas impositivas, orçamento secreto, toda aquela conversa que a gente tem acompanhado recentemente. E, por fim, o último que presidiu, inesquecível, Eduardo Cunha, porque foi ele também que aceitou o pedido de impeachment naquela época da então presidente Dilma Rousseff, embora o PMDB nessa época fosse da chapa da então presidente. De lá para cá foi o PFL, DEM, que presidiu mais vezes, com Rodrigo Maia, que sucedeu
a Eduardo Cunha e depois da eleição de Rodrigo Maia, 2 mandatos consecutivos de Arthur Lira, do Progressista, Débora. Esse histórico aqui do nosso Congresso Nacional é interessante para a gente ver como antigamente, que a gente hoje chama de centrão, e essa massa de vários partidos, várias siglas, sopa de letrinhas, durante muito tempo era praticamente o então PMDB, hoje MDB, é que fazia essas vezes, né? O termo centrão surgiu das bocas de um deputado daqui de São Paulo, Roberto Cardoso Alves.